Começamos o Sócio Pergunta do Diego Cavalieri, uma pergunta do Gustavo Moreira de Souza, de Goiânia, Goiás. Gostaria de saber se você, antes de acertar com o Fluminense, foi procurado pelo Corinthians. Existe alguma possibilidade de um dia você atuar no Timão? Você seria bem-vindo, pois o melhor goleiro do Brasil sempre é bem-vindo no Timão. Primeiro, obrigado pelas palavras, Gustavo. Não, antes eu tive só um contato, que foi com o Santos, e não tive nenhum contato com o Corinthians. O Corinthians tem um excelente goleiro, que é o Júlio César, que está muito bem. Enfim, eu não cheguei a ter nenhum contato com o Corinthians antes de assinar com o Fluminense. Do Rio de Janeiro, Marcos Deslandes pergunta: Diego, o Flu tem tradição de grandes goleiros que fizeram história também na seleção brasileira. Marcos Carneiro de Mendonça, Castilho, Veludo, Félix, entre outros. Você pretende inscrever seu nome nesta galeria? Bom, Marcos, é claro que tem toda uma tradição por trás. É claro que é um objetivo meu também um dia vestir a camisa da seleção brasileira. Mas eu tenho o primeiro objetivo, que é poder fazer um bom trabalho aqui no Fluminense. E como todos sabem, a seleção brasileira é consequência de um bom trabalho que se faz no clube. Então, minha cabeça está voltada para fazer um bom trabalho aqui no Fluminense primeiro, e depois as consequências do resultado dentro de campo pode sim ocorrer uma convocação para a seleção. De Pindamonhangaba, o Tiago Alessandro Ramos da Silva pergunta para você, Diego. Em seu primeiro ano como titular do Palmeiras, você defendeu um pênalti do Washington, do Fluminense, no Maracanã. Se recorda? Pensa agora em defender um a favor do Flusão? Foi uma vitória que nós tivemos aqui no Maracanã, 1-0, um jogo complicado, muito difícil. E eu acabei tendo a felicidade de poder ajudar o Palmeiras naquela oportunidade, defendendo um pênalti que foi do Somália. E espero aí, no Fluminense, aí, poder defender mais pênaltis também. Tive a oportunidade já no primeiro clássico aí contra o Botafogo, defender um, e espero que não ocorra tanto, mas que possa ter a oportunidade de fazer mais defesas. De Florianópolis, o Antônio Carlos Gomes pergunta: Diego, o que está acontecendo com os Reds? Por que o time está caindo pelas tabelas e por que você não deu certo por lá? É complicado falar agora de longe, né? Enfim, já há algum tempo que o Liverpool não vem atuando bem, não vem tendo boas temporadas, enfim. E lá não deu certo porque tinha um excelente goleiro, que era o Renan. Eu fui achando que teria um período de adaptação e depois teria a minha oportunidade, mas no segundo ano ele renovou por mais 5 anos, então eu decidi que era hora de abandonar e procurar um outro lugar onde eu tinha a oportunidade de jogar. Para terminar, o Paulo Roberto Almeida, de São José dos Campos, São Paulo, pergunta a você, Diego. Você foi uma das revelações do Campeonato Brasileiro de 2007. Não acha que se tivesse permanecido no Brasil teria mais chances na seleção brasileira? É complicado falar sobre isso, porque na época que eu tive a oportunidade de ir para o Liverpool, eu estava no banco do Palmeiras. E o Palmeiras tem excelentes goleiros e tem o Marcos ainda, que é um excelente cara, um excelente profissional, um amigo que eu tenho. Então sabia que demoraria um tempo para eu ter uma oportunidade de me firmar como titular definitivo, enfim. E eu estava no banco e foi uma oportunidade boa tanto para mim quanto para o Palmeiras, então por isso que eu resolvi sair.